Olha eu aí, galera, professor Vitor Johnny, para mais uma videoaula aí com vocês, tá? Referente ao módulo 13, tá? Que vai falar sobre construção de tabela. Então, olha só, galera, antes de mais nada, quero relembrá-los do seguinte: quando nós falamos em construção de tabela, já nos remete com relação a dados. Mas o que são esses dados? São aqueles números ou situações onde nós podemos fazer uma pesquisa e, através dessa pesquisa, né, nós colocarmos em uma tabela, classificar ela como uma tabela, tá? Segundo a sua apostila, vocês podem acompanhar aí comigo, a apostila de vocês aí, né? Na página 384, né, vai estar falando aí bastante sobre a relação à tabela, né, construindo uma tabela, a escolha do tipo de tabela, né. Bom, e aí eu já tenho para vocês aí de cara aí, ó, essa tabelinha para ser montada, né, onde fala sobre o levantamento de 24, o levantamento realizado pelo site da Confederação Brasileira de Vôlei, sobre as alturas, né, sobre as alturas dos 24 atletas, né, com relação à nossa imagem anterior, tá? Bom, aí nós temos aí as 24 medidas, né, das alturas dos atletas. Bom, galera, ele pede para você organizar esses dados aí na tabela. Então, repare que aqui eu coloquei alguns, tá? E o número já de atletas com relação à quantidade de atletas com relação à sua altura, ou seja, que nem neste caso aqui, ó, eu tenho 3 atletas com 1,83. Na verdade, aqui é 1,84, né? Então, vamos ajeitar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é 1,84. Bom, com 1,84 eu vou ter 3 atletas. E esse com 1,83, segundo a nossa tabelinha lá, eu só vou ter 1, né? Então, vamos lá, vamos preencher aqui somente 1, ok? E assim por diante, eu vou preenchendo 1,85, eu tenho alguém, ó, 1,85 eu tenho 1, 1,86, ó, eu tenho 3 de novo, e assim por diante, tá? Completar toda essa tabela aqui, tá? Que está aí na página 385, completar toda ela com relação à quantidade, né, o número de atletas aqui e especificamente a sua altura, tá? Que nada mais é do que eu comecei a fazer aqui, tá? Eu só não vou continuar aqui porque são muitos dados, então eu só tenho que relacionar todos esses dados aqui referente à sua altura, tá? Juntamente com a quantidade de atletas, ok? Somando todos esses valores aqui, ó, o total dele tem que me dar 24 atletas, tá? Bom, aqui no item 2 diz o seguinte, né? A outra forma de organizar esses dados na tabela utilizando um número menor de linhas, ou seja, olha só, observa que aqui, ó, nós utilizamos 17 linhas, ok? Então, esse aqui eu posso reduzir ele na questão de 5 linhas, ou até menos, isso depende de como eu posso agrupar esses atletas, tudo bem? Então, ó, que nem neste caso aqui, ele pede para você colocar em intervalos de classe. Ah, mas o que é esse intervalo? Como, por exemplo, ele dá um exemplo para você, ó, de 1,68 a 1,76. Bom, aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, como a nossa tabelinha aqui, ó, começa de 1,68, eu vou colocar da seguinte maneira, 1,68 a 1,70, ok? Tudo bem aí, galera? Tranquilo, né? E daqui por diante, eu vou fazer sempre dessa maneira, ó. Se for até 1,70, eu vou começar 1,71, ok? A
assim por diante, tá? Ó, aí o próximo, 1,81 a 1,90, ok? E eu vou continuando essa tabelinha, ó, 1,91 a 2, ok? E assim eu vou continuando essa tabelinha, ou seja, o que acontece, ó? E aqui, né, vamos completar essa tabelinha aqui para nós definirmos essa aqui então. Aqui eu tenho 2 e 1 a 2 e 10, tá? Então, ó, observa que eu tenho este intervalo aqui, ó, tá? De uma certa quantidade, ou seja, de 9 medidas, né? 9 unidades de medidas, tá? Relacionadas em metros. E agora eu vou analisar com relação ao número de atletas. Então, olha só, de 1,68 a 1,70, quantos atletas eu tenho? Ó, 1,68, o próximo 1,76, então só tenho 1,68 que é um atleta. Aí eu venho aqui, um atleta, tá? Aí vamos olhar o próximo, de 1,71 a 1,80. Ó, esse aqui entra e esse aqui também entra, então eu só tenho dois atletas. E assim por diante, eu vou fazer o próximo, ok? Ó, de 1,81 a 1,90, ó. 1,81 eu tenho 1, 2, na verdade 81 não, naquele intervalo de 1,81 a 1,90, ó, tenho este, né, ó, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, olha só, tem 1,90, então aqui eu tenho 10, ok? Ó, de 1,90 a 2, ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha só, até 1,99, né? Então eu tenho aqui de 1,90, né? Então eu tenho 2, 4, 6, 7. 7 atletas. E de 2 a 2 e 10, eu vou colocar a quantidade, né? 2 e 5, 2 e 7 e 2 e 9 eu tenho 2. Então eu tenho mais 4 atletas. Então observa que aqui ó, nós colocamos todos os nossos dados, né, dessa tabelona aqui, que reduzimos ela nessa tabelinha aqui. Só que o que significa isso, gente? Isso aqui ó, se chama intervalo de classe, tá? E que eu quero que vocês observem com relação a isso. Nesse intervalo de classe aqui, ó, eu vou ter um determinado número de atletas relacionados a este intervalo, a essa quantidade, tá? De medidas ali, dentre essas 9 medidas ali, né? Eu tenho uma certa quantidade de números de atletas. Bom, o item 3, né, justamente, pergunta assim, ó, em qual das tabelas dos itens anteriores não há perda de informação? Bom, galera, não há perda de informação. Observa que nessa aqui, ó, eu coloquei um por um, então ela ficou bem mais especificado, né, do que essa aqui. Claro que se eu tivesse mais dados para coletar, bem mais números, tá? Isso aqui ia dar uma tabela enorme. Então, o que que acontece? A única pergunta, né, como ele está dizendo aqui, em qual das tabelas dos itens anteriores não há perda de informação? Será nessa primeira. Por quê? Porque olha só, nessa primeira aqui, eu tenho bem mais específico com relação à quantidade. Olha só, que nem neste caso aqui, eu tenho 3 atletas com 1,84. Eu tenho bem mais especificado a quantidade de atletas relacionados a uma única medida. Já neste caso aqui, ó, né, ó, 1,84 está nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo eu tenho 10 atletas. Só que está nesse intervalo. Isso aqui não justifica para mim a questão de eu falar assim, ó, quantos atletas que tem 1,84. Eu não posso afirmar quantos atletas, eu só sei que tem 10 nesse intervalo aqui. Então significa que na primeira tabela não há perda de informação,
tá? Na primeira. A justificativa é porque aqui está bem mais especificado a relação entre a quantidade de atletas com uma única medida, tá? Já na dessa de intervalos, não tem como eu afirmar uma certa quantidade relacionada a uma única medida, ok? Tudo bem, pessoal? Bom, aí quando nós falamos em organização de dados, né, coletados, nós temos aqui, ó, justamente que nem eu apliquei para vocês uma aula relacionados a número de alunos. Bom, com essa relação de número de alunos, eu tenho a falar para vocês o seguinte. Eu dei uma aula falando para vocês, eu acredito que vocês assistiram essa aula, que está falando sobre a quantidade de alunas, né, e quantidade de alunos, tá, no sexo masculino e no sexo feminino. Bom, no sexo masculino, aliás, no sexo feminino, eu tinha falado para vocês que tinha 15 alunas, né, e do sexo feminino, eu tinha falado para vocês que tinha 25, ok? Isso totalizando, então, 40 alunos, né? 40 alunos em uma classe. Ah, professor, mas e aí, como é que eu faço essa questão de porcentagem? Bom, galera, seguinte, a questão de porcentagem, nós vamos tratar da seguinte maneira. É eu pegar a certa quantidade, tá, de número de alunas ou alunos do sexo feminino, tá? Alunos do sexo feminino e dividir pelo total. Fazer essa divisão, ou seja, 15 dividido por 40, tá? Quando eu faço essa divisão aí, esse aqui vai me dar um número decimal, ok? Vai me dar um número 0,365, tá? Aí, o que acontece agora? Como eu preciso fazer uma porcentagem com relação a isso, como eu preciso fazer uma porcentagem disso, desculpa, gente, 375, tá? 75, isso. Como eu preciso fazer uma porcentagem disso, eu tenho que fazer a multiplicação, tá? Multiplicação por 100, que vai ser a mesma coisa que 37,5%, tá? Nada mais é do que eu vou andar com a vírgula. A mesma coisa vai acontecer com esse nosso camaradinha aqui, ó. O próximo é 25, ok? Dividido por 40, pelo total, ok? Isso aqui vai gerar para mim 0,625, tá? Quando eu multiplico por 100, ele vai gerar para mim um valor em porcentagem, ou seja, 62,5%, tá? Então, eu já tenho aí a determinada porcentagem. Olha só, quando eu somo esses dois aqui, ó, esse valorzinho aqui do total tem que me dar o 100%, tá? Só para me tirar a prova real, eu somo o 37,5 mais o 62,5, me dá o 100%, ok? Bom, galera, continuando então, o que acontece? A nossa tabelinha, tá? Isso aqui é relacionado ao módulo anterior, onde vocês iriam coletar dados, né, para nós fazermos em sala de aula, tá? E aí aqui eu só vou comentar com relação a isso para nós dar continuidade com o andamento com a nossa aula, tá? Nada mais é do que como ele pede o número de pessoas na residência dos alunos, aí no caso vocês iriam fazer uma pesquisa, né? E aí esses números aqui dariam variados, ok? Tudo bem, pessoal? Aí, completando a tabela aí com os valores, nós podemos aqui fazer valores estimados, tá? Podemos aqui dar só uma ideia. Lembrando que o total aqui, ó, o total de alunos aqui, ó, pelo fato de que aqui nós colocamos 40, aqui também tem que ser 40, ok? Aqui só vai diferenciar aqui, ó, por exemplo, vamos colocar que
sei lá, 12 pessoas, né? Vamos colocar aqui 12 alunos, tem 2 moradores, né, em casa, ok? Além dele, entendeu? 2 moradores na casa, ok? Além dele. Então, seria uma certa quantidade. Aí, na hora que eu for somar todos esses aqui, tem que me dar aqui 40, ok? Não esqueçam disso. E aí, ó, a frequência relativa, né, que é esse FR aqui, ó, frequência relativa. Mas o que que é esse FR? Bom, esse FR nada mais é do que, meus queridos, a fazer a nossa divisão. É somente a divisão. Olha só, que nem neste caso aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês, ó, 12 dividido por 40, ok? Aí eu colocar dessa maneira aqui, ó. Dá para simplificar? Claro, se eu simplificar, né, por 4, vai ficar 3 sobre 10, né? Se eu simplificar por 4. Então, ó, isso aqui já é a minha frequência relativa. Quando eu faço a divisão, isso aqui vai me dar a porcentagem. Se eu fizer a divisão, né, vai me dar um número decimal, ao qual eu multiplico por 100 e ele vai gerar para mim 30%, tá? Ok? 30% do valor total. Tudo bem, meus queridos? Assim vai acontecer com todas as outras tabelas. E aí nós vamos tirar somente uma estimativa, alguns valores, ao qual podemos aplicar aqui para tirar uma estimativa para fazermos aí a nossa tabelinha, para montarmos a nossa tabelinha. Lembrando que são dados que nós deveríamos ter feito em sala de aula com os nossos colegas, né, de classe, ok? Bom, essas 5 aqui, ó, essa 5 não, essa aí, desculpa, a tabela 5, vai falar sobre o estado, né? Qual estado no qual os alunos nasceram. Ou então, no caso, aí vocês vão colocar Mato Grosso do Sul, né? E assim por diante, né? E aí nós temos aí vários estados aí que nós podemos colocar. Só que lembrando que aqui, ó, não vão colocar que nem nessa tabela, não vão colocar números, vão colocar nomes, ok? Que nem, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, eu vou colocar assim, ó, MS, né, para ficar mais fácil. Mato Grosso do Sul. Quem nasceu em Mato Grosso do Sul, né? Número de alunos que nasceu em Mato Grosso do Sul. Então vamos colocar aí, no caso do total, né? Vamos colocar o nosso total tem que ter 40, né? Colocar 28, né? E aí eu tenho 40 de novo. Sempre o total vai ser 40, ok? Que é o total de número de alunos, né? Então aqui só vai dividir essa relação aqui aos estados. Lembrando que aqui eu quero os nomes, tá, dos estados. E a porcentagem nada mais é do que eu fazer a divisão, tá? Não se esqueçam de fazer a divisão e chegar na porcentagem, ok? Assim vai acontecer também na tabela número 6, ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Molezinha. Galera, seguinte, no item 2 vai falar sobre o seguinte, ó, nas tabelas construídas há 2 tipos de dados. Dados que não são numéricos, são expressos por palavras, e dados numéricos. Ó, aí ele pede o seguinte, ó, volte aos dados das 6 tabelas e indique quais delas contêm dados numéricos e quais contêm dados não numéricos. Bom, galera, a única que não contém dados não numéricos é essa aqui, ok? É a tabela 5, da letra E, tá? Que não contém dados não numéricos. O restante, né, todos contêm, ok? Bom, a letra B, né, fala para você criar uma pergunta que poderia constar de uma pesquisa e cuja resposta seria dada em palavras. Bom, olha só, no caso, é uma situação ao qual vocês podem fazer da seguinte maneira, elaborar uma pergunta, né? Ah, quantos, quantos alunos, né? Quantos colegas aqui residem no bairro Taquarussu ou no bairro Caiçara ou próximo a o bairro do colégio,
tá? Isso aqui é bem criatividade própria, ok? Tá? A letra C, escreve uma pergunta que poderia constar em uma pesquisa e cuja resposta seria um dado numérico. Aí, novamente, né, vocês criariam uma pergunta ao qual quantos alunos, né, moram próximos, mais próximos aqui do colégio, ok? E assim por diante, ok? Bom, a 3, considere as tabelas cujos dados são numéricos. Para você olhar lá atrás e ver as tabelas que sejam dados numéricos. Observe que há uma diferença na forma de apresentar esses dados na tabela. Qual é essa diferença? Olha só, aí você vai olhar lá na tabela, vamos voltar lá. Qual é essa diferença? Olha só, lembrando que, ó, olha só, o que aconteceu aqui, ó? De 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas. Então, ó, isso aqui foi um intervalo. Olha só, menos de 2 horas e assim por diante, ok? Qual é essa diferença? Algumas foi de intervalo, né? Ó, que nem essa aqui, ó. Essa aqui foi de numérica e uma de intervalo, né? Ficou junto ali. Essa aqui já foi na parte escrita, ok? Bom, e aí, né, a 3, qual a diferença, né, que é a parte numérica e tal, é, quando uma forma de apresentação é melhor que a outra. Bom, olha só, galera, uma forma depende da tabela, aliás, depende dos dados para você montar essa tabela, depende da sua pesquisa, tá? Isso varia muito com relação à tua pesquisa, então, dependendo da pesquisa, o que é mais resultante, né, vai ser a questão numérica, tá? Ao qual você pode colocar porcentagem, ao qual você pode colocar diversas coisas aí. Isso nada interfere de você fazer uma pesquisa na parte escrita também, mas tem que conter uma certa quantidade, tá? Olha só. 4. É possível determinar a moda, a média e a mediana dos dados dessas tabelas? Se sim, determine-as, se não, justifique a impossibilidade. Bom, galera, seguinte, no caso dessa situação ao qual eu tenho intervalos, né, ao qual eu tenho intervalos de classe, é meio complicado, por quê? Porque não é especificado é, a, um número especificado para aquele intervalo, né? Assim como eu disse a vocês lá anteriormente na nossa primeira tabela, naquela primeira tabela nossa, era fácil de você visualizar, olha só, nessa primeira aqui era fácil de você visualizar, ó, que 3 atletas tinham a altura de 1,84. Já as outras não. Quando eu coloquei no intervalo, ficou difícil de eu analisar, ó, tá vendo? Que esses 3 atletas estão aqui no meio, entre esses 10. Né? Então é difícil de eu analisar essa moda, tá? É difícil de eu ver essa moda aqui dentro, tudo bem? E aí, né, no caso também da média, vai acontecer a mesma coisa, tá? Já nas outras tabelas, né, no caso que nem naquela primeira tabela que nós vimos lá dos atletas, sim, seria possível. Ok, meus queridos? Tudo bem? Olha só, galera, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, por favor, pergunte, tá? Estarei à disposição de vocês para responder as dúvidas, ok? Um abraço, meus queridos. Até a próxima aula.